menos por um decreto. Logo, mesmo após esse decreto, aviso pré-indenizado não pode ser objeto de incidência das contribuições para a Seguridade Social. Mas não só isso. Outras questões que não foram objeto de alteração legislativa assim tão recente, mas que ultimamente têm despertado essa reflexão. Por quê? Porque passou-se a refletir, ou retomou-se essa reflexão sobre o que é efetivamente um rendimento do trabalho. Rendimento do trabalho é um gênero que abrange toda e qualquer remuneração por essa contraprestação, por essa atividade, esse esforço desenvolvido pelo trabalhador. E o auxílio-doença? Durante os primeiros 15 dias de dispensa em virtude de problemas de saúde, é o próprio trabalhador, é o próprio empregador que remunera. E esses valores? Hoje, da forma como a Receita Federal exige, integraria essa base de cálculo. Só que se nós pensarmos para que serve esse auxílio-doença, essa remuneração, ela não está remunerando um trabalho. Ela está prevista em lei, é um benefício, é uma garantia estipulada na lei, mas para assegurar aquele trabalhador, aquele empregado, que durante um período que ele está convalescente, que ele tenha condições de sobrevivência. Então, isso não remunera o trabalho. Que trabalho está sendo prestado naquele instante? Nenhum, pelo contrário, ele está em tratamento de saúde, em casa, no hospital. Portanto, isso é uma espécie indenizatória e, logo, não sujeita também à contribuição. E o auxílio-acidente? Com maior razão, vejam que o artigo 86 da Lei 8.213 menciona que o auxílio-acidente será concedido como indenização, menciona até a palavra indenização, ao segurado quando ele tiver sofrido aquelas sequelas que impliquem a redução da sua capacidade laboral. Porém, o decreto, novamente decreto 3.048, prescreve que o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição. Mas não é uma contradição aqui? A própria lei prescrevendo que aquilo é uma indenização, já que ele não pode trabalhar como antes. Então, não remunera o trabalho dele. Logo, esse decreto não poderia dispor dessa forma, padece de um vício de legalidade, vai contra a própria disposição da Lei 8.213, e mais ainda, acaba, por via oblíqua, afrontando o artigo 195, que dispõe que essas contribuições devem incidir sobre os rendimentos do trabalho, que o auxílio-acidente não é. Salário e maternidade. Lei 8.212. Não integram salário de contribuição os benefícios da Previdência Social. Ótimo. Se eu estou gozando e recebendo o benefício da Previdência Social, aquilo ali é porque houve alguma causa que desencadeou uma impossibilidade ou uma redução laborativa. Salvo salário e maternidade. A própria lei reconhece salário e maternidade um benefício da Previdência Social. Mas integra a base de cálculo dessas contribuições. Mas a mãe recente, diante desse direito ao afastamento para cuidar de sua prole, ela está trabalhando? Não. Então, como dizer que isso remunera uma atividade laboral, remunera o serviço prestado? São questõezinhas, vejam que eu repito em todas essas hipóteses, que acho que em outras situações ainda podem ser aplicadas. Remunera o trabalho? Que trabalho que está sendo remunerado? Está efetivamente desempenhando ou está afastado? Se está afastado, aquilo é uma espécie indenizatória, um benefício, mas que não se presta propriamente para figurar como rendimento do trabalho. Nós poderíamos ir até além, questionando outras hipóteses, como adicional de insalubridade, de periculosidade. Porque eu recebo um adicional de insalubridade, porque eu exerço uma atividade, sim, mas não é só para remunerar a atividade que eu exerço, que para isso é o meu salário acordado ali.
Mas esse adicional é exatamente porque aquela atividade que eu estou exercendo, ela vai me causar um dano. Portanto, esse valor previsto na legislação a maior é para recompor esse perigo ou esse dano iminente pelo qual eu estou passando, né? São questões que ainda não estão resolvidas, pelo contrário, estavam pacificadas em outro sentido, né? Vem sendo ideias pacificadas no sentido de que realmente compõem a base de cálculo dessas contribuições, por serem direitos sociais, direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Mas são apenas reflexões, já que nós estamos partindo lá da Constituição, de conceito de salário, de rendimentos do trabalho, então eu tenho que ter um trabalho envolvido e uma remuneração por ele. Então, acho que nós podemos partir para essas reflexões, né? Uma reflexão recente a respeito desse assunto, né, disse respeito ao Vale Transporte, né? Porque a Lei 8.212, ela relaciona, no artigo 28, especificamente no parágrafo 9º, elementos, valores percebidos que não integram o salário de contribuição, ou seja, não integram a base de cálculo dessa contribuição. Mas só que nós não podemos jamais nos esquecer de que essas disposições legais, elas estão adstritas à previsão constitucional. Então, a Lei 8.212 não pode pretender incluir ou deixar de excluir algo que não se enquadra em rendimento do trabalho. E, ao mencionar o Vale Transporte, essa legislação disse que ele não se inclui na base de cálculo o valor percebido a título de Vale Transporte e conferido na forma da legislação própria. E a legislação que disciplina o Vale Transporte prescreve que ele será fornecido na forma de um elemento não pecuniário em si, né? Um cartão, um ticket que se carrega ou em papel, mas um elemento não pecuniário. Daí o entendimento do INSS, posteriormente da Receita Federal, de que os valores pagos em pecúnia a título de Vale Transporte são base de cálculo da contribuição para a Seguridade Social, sim. Depois de uma longa e exaustiva discussão a respeito deste assunto, com pareceres tanto de economistas, como o Beluso, de tributaristas, como Paulo de Barros Carvalho, de professores de direito do trabalho, tentando delimitar o que é um salário, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, disse que o fato de ser pago em dinheiro não altera o instituto em si. O fato de eu pagar um pedacinho de papel num cartão de plástico que recarregue ou dar o dinheiro, isso não altera a natureza jurídica daquela figura, porque ela não se presta para retribuir o trabalho. Daí o argumento contrário. Não, mas isso vai criar uma monstruosidade, porque nós vamos ver as empresas pagando salário por uma via indireta. Não, mas aí já é uma outra história, uma história de fraude, e que, mediante fiscalização, eu tenho como verificar. Verificar a proporção do salário, verificar a proporção dos valores outros que estão sendo remunerados, e aí é uma casuística. Uma empresa pode realmente utilizar a título de Vale Transporte e pagar outras coisas. Bom, mas aí nós vamos verificar ali nas folhas de salários e nos valores pagos se há uma proporcionalidade, se há uma correspondência ou não. Né? Mas nós não podemos generalizar e simplesmente dizer que as empresas, portanto, têm a obrigação de contratar ou de ter um trabalho extra também, de adquirir esses tickets ou cartões para fins de pagamento do Vale Transporte. Certíssima decisão. E mais, isso nós podemos estender um pouquinho mais, porque a própria legislação fala também da parcela in natura a título de alimentação. Né? A parcela in natura a título de alimentação, nos programas aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, é que não são incluídos na base de cálculo. Mas e se pago em dinheiro? Será que se pago em dinheiro este valor a título de vale-refeição, de vale-alimentação, que muitas vezes está prescrito o pagamento disso mediante acordos coletivos, legislações de categorias específicas que prescrevem que tem que ser fornecida alimentação? Mas e se essa alimentação for efetuada mediante pecúnia? Segue a mesma linha de raciocínio.
Ora, demonstrado que aquela categoria tem direito a este vale-refeição, a este vale-alimentação, né, que normalmente também é estipulada a correspondência dela, né, cestas básicas que correspondam a compostas por 26 produtos, né, normalmente os acordos vêm mencionando, vêm especificando isso. A empresa, em vez de comprar cestas básicas que tem, portanto, uma dificuldade do próprio empregado levar para casa, tem dinheiro. Ao meu ver, nós podemos seguir a mesma linha de raciocínio. Eu estou dando dinheiro equivalente, que corresponde, portanto, àquela alimentação, que é um direito previsto na legislação, nos acordos trabalhistas, e que, portanto, demonstrado que há essa correspondência, ou seja, não é uma fraude, não é uma via transversa de pagar salário, não significa remuneração do trabalho. Portanto, não é um rendimento do trabalho, mas é um valor pago a outro título. Logo, não poderia estar incluído na base de cálculo dessas contribuições. São essas, senhores, apenas algumas reflexões, né, que parte da Constituição. Né? Exame de qualquer legislação, a respeito de qualquer tributo, tem que ficar muito focado nos conceitos constitucionais. Nós não podemos desvirtuá-los. Claro, esses conceitos são mutáveis no tempo e no espaço, né? Ou que hoje é o empresário, há 50 anos não era, ou que hoje é mulher honesta, há 50 anos não era, mas não pode ser desvirtuado a ponto de abranger elementos que não consistam, que não representem aquela classe, aquela categoria. Então, está meu e-mail aqui também à disposição para que nós possamos, depois desta oportunidade, deste momento, continuarmos trocando ideia a respeito deste assunto. Muito obrigada.